Parece que Já foi. sim. Sim. As primeiras experiências nas lives do Insta. O Insta, ele mudou aqui, inclusive o botão para eu selecionar live, bem no Ah, início é? aqui. Eu fiquei procurando em cima e tal. Nossa, já mudou o botão hoje. Acho que até uns Ah, 2 dias atrás não estava. Eu encontrei aqui ai. rapidinho para fazer a live. Então tá bom. Esperar um pouquinho, né? Bacana. Porque ainda faltam uns minutinhos. Vamos esperar algumas pessoas entrando, saindo, dando uma olhada. Isso. Daqui a Ai, pouco agora. começa Você aí tá me o. escutando bem? Tô sim, tô escutando bem. O meu tá Ah, bom então também? tá bom. Tá ótimo. Dá pra escutar. É que eu tô sem o fone, Pode ser o fone. porque Tá. eu tenho que fazer uma armação tremenda aqui para conseguir colocar o celular para fazer a live, mas tudo bem. O meu aqui, ó, tem um tripézinho aqui, dá pra segurar no. Ah, Embora não seja tão bom aqui a conexão do fone, mas é melhor do que ficar com o ambiente. Tá você já. chovendo. Ah, aqui também tá. Você já é profissional, já tem tripé e tudo, eu não. Comprei algumas coisinhas. Antes eu tava fazendo outras coisas, né? Mas Aham, já veio a calhar, né? Para essas situações. Legal. legal. Ô, Aurélio, oi, Aurélio. Você Aurélio, falei com o entrou. Aurélio ontem. Eu também já falei com ele. Senhor Aurélio. Muito aprendizado legal a ferramenta dele lá. Muito bacana. É, ele deu tchauzinho pra gente. Meu marido também tá aí, gente. Chama a família inteira pra, pra É, animar. Não, mas é tá que ainda tá faltando. cedo aí. Tá cedo ainda. Pra Tá quem entrou, cedo, tem a gente vai começar às 7h30, né? Certinho. 7h30 certinho para começar até um pouquinho mais, de repente uns 2 minutinhos, né? Mas É, tem que ser pontual. Isso aí. já faz um aquecimento, né? Isso. É a primeira vez que eu faço live assim, né? Como eu te falei, eu tenho aquele grupo, então a gente faz reuniões, né? Mas é diferente, né? De fazer live. Sim. Eu também, a primeira vez, totalmente. Nunca coloquei Legal. minha cara assim na internet ao vivo ainda, nossa. Tem que marcar a linha aí, ela tem que ficar orgulhosa dos alunos dela que estão fazendo as lives conforme ela pede, né? A gente é Claro. os alunos dedicados. Depois a gente vai salvar o vídeo, né? Vai ficar legal. Sim, sim. É, depois a gente coloca o vídeo. Obrigada, Aurélio. Obrigado Ele aí, está seu esperando aí. Aurélio. Isso aí. Aurélio é uma... Pessoal em massa aí do Quer EFINC, fazer né? É, ô, Aurélio, tem que fazer uma com ele também. Vamos fazer uma. É que tem que Sim. fazer, para fazer, por exemplo, 3 pessoas tem que ser no YouTube, porque no Insta Aí sim. só deixa duas Não, pessoas, né? Não deixa mais que não, duas pessoas. não deixa. Deixa não. E aí, como é que tá a Piracicaba? Embaixo d'água? Piracicaba, não, tá chovendo aos poucos. Ainda não subiu o rio, não ultrapassou o limite ainda. Quando isso É, eu te falei, acontece, eu tenho uma amiga que mora em Piracicaba e o ano passado, ah, foi o ano passado, né, que subiu o rio um monte. todo ano em algum momento sobe. Uhum, Porque o leito do rio ele fica muito próximo ali, né, onde tem comércio, principalmente tem algumas casas também, né, algumas casas mais sim. antigas, e invade ali. Uhum, Quando chove muito mesmo, não tem jeito. Começa a abrir barragens, né, de outras cidades, então a água vem tudo, e aí não tem sim. jeito. Piracicaba não aguenta chuva, e tem É, muito problema de alagamento aqui em Piracicaba, em algumas regiões. Não, uhum. não soluciona. A prefeitura não dá jeito mesmo, não soluciona. É. País é assim, né? Ah, vamos seguir a dica do Aurélio aí, que ele tá falando pra gente falar, né, sobre
sobre o educador financeiro e o curso, até para o pessoal entender por que que a gente está fazendo Claro. a live hoje, né? É, Então começa aí, fala você, Fabrício, a live é sua, eu só tô de convidada aqui. tá certo então. Bom, eu e Priscila, assim como outras pessoas, nós estamos fazendo parte de um grupo, né? Onde a gente está tendo aí uma fundamentação para a carreira de educador financeiro, né? Então são muitos Uhum. detalhes importantes aí que a gente consegue nessas aulas. Apesar da gente falar de investimentos hoje, são categorias acima, né, dessa parte de educação financeira, mas o importante é você ter uma relação melhor, né, com o dinheiro, com as suas finanças, de modo geral, dentro da sua casa, né, para você conquistar os objetivos aí com o dinheiro, né, porque você pode ter qualquer tipo de sonho, qualquer vontade, e que você vai conseguir com o meio, que é o dinheiro, né. E é altamente possível, se você souber se estruturar, se você usar a sua mente, né, com objetivo no futuro, pensando realmente, não em coisas imediatas, né, a gente aprende muito isso. E as ferramentas e as questões que são levantadas no curso são muito interessantes, realmente a gente fica preparado para passar essas informações aí para o público em geral, né? Isso Então, eu aí. sou o Fabrício, né? Já fazendo uma apresentação. Vamos Fabrício de começar. Piracicaba, né? Fabrício de Piracicaba, vamos ficar com vocês aí para falar de um investimento muito bacana. E com certeza quem chega na parte de investimento, uma hora ou outra vai acabar sendo atraído por esse investimento. Ele é diferente, ele é bem peculiar, vamos dizer assim, né? É isso aí. Então, pode se Bom, boa apresentar então. noite. Vamos. Boa noite, pessoal. É, o Fabrício já se apresentou, nós somos alunos do curso de Educação Financeira da Aline Soper, e essa live é parte até do nosso aprendizado, de colocar em prática, né, e de trazer informações, porque o papel do educador financeiro é esse, trazer o máximo de informações para o maior número de pessoas possíveis. Eu sou Priscila, sou de São Paulo, sou criadora do canal, do perfil no Insta do Escolinha de Finanças, que vocês estão vendo aí. E a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre investimentos, mais especificamente sobre um tipo de investimento que a gente vai falar mais para frente. Ah, legal. Bom, agora a gente já vai praticamente abrir aí, né? Agora já são 7h30. Bora. O horário marcado, né, praticamente. Então, a gente vai revelar sobre qual investimento. A gente vai falar, na verdade, sobre um fundo de investimento que tem um detalhe particular, são os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, eles têm características, assim, que chamam muito a atenção de quem está começando a investir, porque assim, principalmente, né? Acho que todo mundo gostaria de ter imóveis, né? E tem muito a ver com isso, né? A gente vai ver no decorrer aí, a Priscila, ela tem na carteira dela de investimentos, ela, inclusive, acaba encorajando, né, a família dela também para fazer parte desse tipo de investimento, né? E é muito bacana. Então, vai ser esse o tema de hoje, né? Então, a Priscila, ela já se apresentou e agora ela vai falar um pouco aí como que funciona aí esse tipo de investimento, né? Isso aí. Bom, eu vou tentar falar de uma forma que seja mais fácil para todo mundo entender. Porque, infelizmente, no Brasil a gente ainda tem muitas crenças limitantes, né? Uma delas é, por exemplo, que investimento é coisa para rico, né? A gente ouve muito o pessoal falar isso, ou que para você investir você precisa de muito dinheiro, e na verdade não é. Os fundos imobiliários são a maior prova disso, tá? Fundos imobiliários nada mais são do que condomínios fechados. O que seria? O nome técnico é isso mesmo, é um condomínio fechado, porque são várias pessoas, né, que acabam adquirindo cotas. Então, no caso de fundos imobiliários, não são chamados de ações, são chamados de cotas.
e você compra uma cota e você passa a ser proprietário de uma parte de um imóvel, né? No caso de fundos, obviamente, de tijolo. A gente não vai entrar, né, no mérito, não vou explicar exatamente quais são todos os tipos de fundos, mas assim, vamos colocar da forma mais simples que pode ter. Você tem um shopping aí em Piracicaba, a gente tem shopping em São Paulo, tem várias cidades que tem shopping. A maioria dos shoppings, eles são administrados e são propriedade, os ativos dos shoppings, né, o próprio shopping em si, de gestoras de recursos. Então, essas gestoras são as que vão lá na Bolsa de Valores e colocam essas cotas para serem vendidas para o público. Então, o que quer dizer? Você tem, se você compra uma cota do fundo, eu gosto de brincar, você compra uma das lajotas lá do fundo, do shopping, você compra a maçaneta de uma das portas, então você acaba sendo proprietário de uma parte de um shopping. E os fundos imobiliários, na verdade, eles não é só de shopping, a gente tem N fundos imobiliários, então você, por exemplo, tem galpões logísticos, onde fica o estoque da Magalu, que você compra, onde fica o estoque de empresas farmacêuticas, onde fica o estoque da Marfrig, da JBS. Então, o mercado de fundos imobiliários ele é extremamente diversificado. E ele é uma parte muito importante, assim, da renda variável, para você entrar na renda variável. Porque normalmente as pessoas pensam assim, não, eu não vou investir na bolsa. Todo mundo tem medo, né? Isso é normal, de perder dinheiro. Então, o que as pessoas fazem? Elas acabam tendo essa aversão ao risco, aversão a ir atrás de novos investimentos e perdem uma grande oportunidade, que é de começar, pelo menos, pelos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são, sim, renda variável. Sim, eles, como o próprio nome diz, varia, né? Tem variação como bolsa de valores, né? Ele vai ter as oscilações e tudo, você tem que estar preparado para isso. Exatamente. Só que eles têm o que a gente chama de volatilidade, que é essa variação, né, é muito menor do que as bolsas, do que as ações numa bolsa de valores, né? Os fundos imobiliários, eles são mais menos voláteis, tem um risco menor. Tem um risco? Sim, existe um risco, né? Isso é importante dizer, mas o risco é bem menor e até por isso que, assim, a maioria dos especialistas, eles indicam que você comece na renda variável pelos fundos imobiliários, né? E é engraçado porque é um tipo de investimento que, se você for lá no bancão, lá no Bradesco, no Itaú, ninguém vai te falar que existe. Ninguém. É de desconhecimento total e absoluto da maior parte da população. Tanto que só tem hoje 1 milhão de investidores. Caramba, 1 milhão? Gente, 1 milhão não é nada, né? Se você pensar na população brasileira, nós somos 230 milhões, e pensar que só 1 milhão investe em fundos imobiliários, não é quase nada, né? Então, a gente, é muito legal, assim, eu super recomendo, não recomendo o fundo X ou fundo Y, mas eu recomendo que as pessoas que queiram entrar no mundo dos investimentos, na renda variável, comecem pelos fundos imobiliários. Lembrando, né, que o que a gente está falando aqui não é uma indicação de investimentos, tá? É apenas pelo educacional, deixa eu deixar claro isso, né? Porque nós nem temos credenciais, né, para poder fazer isso, tá? Então, é mais pelo educacional mesmo, pessoal. Então, para vocês compreenderem aí e depois até buscar mais informação. Mas a gente vai falar de bastante coisa aqui, bastante coisa bacana. Você estava falando dos fundos imobiliários, né? Eu fiquei sabendo que tem fundos que eles investem até em cemitérios. Tem fundos que têm cemitérios, né? De certa forma, é um lugar onde vai ter valores, né? De valores sendo remunerado lá o cemitério, né? E daí acaba repassando realmente para o fundo que investe, né? Nesse tipo de coisa também. É uma particularidade aí. Porque a lógica dos fundos imobiliários é, assim, se um investidor
uma pessoa só ou uma empresa só, ela for comprar um terreno e ela for colocar um galpão enorme, ela vai gastar milhares de milhões de reais, entendeu? Vai ficar com aquele ativo lá no balanço dela e para ela conseguir pagar esse investimento é muito caro. Entendeu? Demora muito tempo. Então, por isso, essa é a ideia dos fundos imobiliários, né? É que, ok, vamos compartilhar. Nós temos várias pessoas que são os cotistas, não são acionistas, é importante dizer, né? Existe uma grande diferença. São os cotistas que vão lá, compram as cotas. E a grande mágica dos fundos imobiliários não está relacionada a você ser detentor das cotas, e sim são os dividendos que você recebe. Os dividendos. Porque a partir do momento Daí que são as você formas de ganho, né? Exatamente. Você é dono de um pedacinho do shopping, que você é dono de um pedacinho do galpão logístico, e tem uma empresa que está utilizando aquele espaço, ou uma loja que está dentro do shopping e está pagando um aluguel, você tem direito proporcionalmente a um aluguel, né? E aí é o que nós chamamos de dividendos. De dividendos. E esse aí, ele como que é? Tem tributação? Como é que é? Não, isso também é uma coisa muito legal de se mencionar. Os dividendos nos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, por enquanto, né, gente? Porque a gente nunca sabe, o Brasil está sempre mudando as leis aí, a gente sabe que as regras, mas por enquanto os dividendos, ou seja, esse aluguel que você recebe mensalmente, a maioria dos fundos paga mensalmente, tá? A obrigatoriedade por lei é de que eles paguem a cada 6 meses, 25% 25% não, desculpa, 25% das ações, 95% do lucro tem que ser obrigatoriamente distribuído a cada 6 meses. Mas a maioria dos fundos distribui mensalmente. Essa que é a grande... Para ficar mais atrativo, né? Fica mais atrativo, porque isso que é bacana, né? Você receber um aluguel, né? Sim. Com investimento. Exatamente. Você recebe esse aluguel, e esse aluguel... e o que é o... né? Eu até postei esses dias um vídeo a respeito dos juros compostos. E qual que é a grande sacada, né, de você receber esse aluguel? É toda vez que você receber, você reinvestir. Aí eu falo, mas eu só recebi R$1. Tá, então você junta mais 50, 60 reais e compra mais uma cota de fundo. Coloca na renda fixa, né, até você juntar o valor. E também vai lá, compra outra cota depois, quando você tiver o valor. Tem que reinvestir, né, para ter crescimento. Investimento no começo, você tem que ir aos poucos, né? Tem que ir crescendo. Sim. Vai trabalhar muita renda fixa, né? Até você chegar nessa parte. Mas é essa a ideia mesmo, né? Toda a rentabilidade que você tiver no fundo, você, de alguma forma, reaplica, né? Sim. O conceito é o mesmo das ações, né? Que você só ganha no longo prazo, e é importante dizer, né, gente, que fundos imobiliários, assim como ações, são investimentos para médio e longo prazo. Não adianta você comprar um fundo imobiliário pensando em fazer day trade com ele, que não vai dar certo. Então, depois a gente entra na história do day trade, né, Fabrício? Mas a ideia polêmico. É polêmico. A ideia é que você pense no longo prazo, né? No médio e longo prazo. Qual que é aquela sua meta que está para cima de 5 anos? Não adianta pensar em fundos imobiliários, eu vou ganhar dinheiro, vou tirar ele o ano que vem. Provavelmente você tenha muito dinheiro, né, para aplicar. Você tem muito dinheiro, né? Mas tem que ter muito dinheiro. Com certeza. O importante é isso. O importante é você chegar lá. Não importa quanto tempo. Né? Não importa quanto tempo. Exatamente. Assim como todos os investimentos, né? Paciência é importantíssimo. Requer muita paciência. Né? Porque as pessoas costumam perder investimentos por ganância ou desespero. Das duas, uma. Né? Dos 2 motivos principais. Ou porque quer ganhar muito, né, no curto prazo,
ou porque se desespera e aí fala assim, não, agora eu tenho que sair, ou não estava preparada, não tinha reserva de emergência. Bom, existem N fatores, mas qualquer investimento você tem que pensar no longo prazo. Tem. Tá certo. É isso mesmo. E a outra forma também de você ganhar, que é quando você tem a valorização da cota e você quer vender. Aí já é diferente, né? Já tem um outro detalhe, né? Sim. Aí na venda da cota, se você tiver um lucro, né? Aí é diferente, você paga, sim, imposto de renda. São 20% sobre o A minha lucro. mãe Então, entrou. Oi, mãe. oi, mãe do Fabrício. A minha sogra também tá aí, gente. Minha amiga Natália também. Tem amigos, tem amigos. É, A minha amiga Marcela tá aí também. minha Então, namorada entrou, não sei se ela tá aí ainda. Ó, meu amigo Marcos entrou, agora tá entrando um pessoal aí que eu conheço. legal, Legal. legal. A gente repete de novo se precisar. Sim. Olha, aí o que que acontece? Vamos supor, eu tenho... Oi, Má. Tem 100... Eu comprei uma cota por R$ 100, né? Aí deu... Daqui 2 anos eu resolvo vender. A Elaine também tá aí. Eu resolvo Legal. vender por R$ 120, ok? Esses R$ 20 que você teve de lucro, aí vão incidir os 20% de imposto de renda. Não é sobre o valor total dos O cento e valor vinte total. reais. Não, é só sobre o que você recebeu de lucratividade. Então, são os R$ 20, aí você tem o imposto de renda, né? Que Certo. é diferente, Sobre por exemplo, de ações que são 15% 15%. ou zero se você vender até 20 mil dentro Até do 20 mês. mil. Mas aí a gente faz uma live só sobre É. ações. Vamos falar só de Para fundos imobiliários. os fundos não tem essa isenção, né? Você teve lucro, Não. paga os 20% em cima do lucro e pronto, né? Quando você Isso. faz a venda, né? Você não tem Se você tributação tiver nos aluguéis sociedade. se você tiver R$ 1 de lucro, 50 centavos de lucro, não importa. Se você vender, você tem que pagar o imposto de renda. Você tem que O gerar imposto de uma renda. DARF. Sim. É, é, é o processo que é necessário mesmo. Tem alguém escrevendo alguma coisa aqui? Tem. Precisa ficar atento para os FIIs que estão pagando altos Ah, sim, dividendos. sim, O sim. risco maior É que a envolvido, gente né? não. Eu não consigo ler quem é que escreveu, mas Quem é que hoje a gente escreveu não é vai. Fernando Miranda. Ah, Fernando oi, Miranda. Fernando. Sim, você está super certo. Hoje, o intuito da live, a gente não vai entrar muito nesses detalhes. Inclusive, depois eu vou disponibilizar, e o Fabrício também. Eu tenho 3 e-books que eu escrevi sobre fundos imobiliários, e uma das pontos de atenção é justamente isso. Assim como qualquer outro investimento, se tem alguma coisa que está muito fora da curva, gente, tem que acender uma luz amarela, né? Então, eu vou, a média, né, de pagamento de dividendos, né, anual, a rentabilidade de um fundo imobiliário é entre 5, 6, 7%. Tem um cara que está pagando 10, tem alguma coisa errada. Tem um cara que está pagando 12, pode ser que não esteja errada, mas é um ponto de atenção, não é nem que esteja errado, é um risco maior que você vai pagar. Porque, por exemplo, entre as modalidades de fundo, em fundo imobiliário, existem os fundos de desenvolvimento. O que são os fundos de desenvolvimento? São aqueles que compram o terreno para construir imóveis, para depois alugar esses imóveis e você tem a promessa de que aquilo vai gerar um aluguel de X, tá? Normalmente, para poderem fazer essa captação, eles pagam dividendos mais altos, pelo menos no início. Então, mas é um risco maior. Pode ser que o cara não venda, que o cara não alugue, N coisas podem acontecer. Então, sim, tem que estar sempre bem atento com essa questão dos fundos imobiliários. Não só fundos imobiliários, qualquer investimento, gente. Qualquer E esse é o investimento. papel, até, Fabrício, esse é o papel do educador financeiro, né? Se você quiser até complementar, porque esse é o papel do educador financeiro, que é o que a Sim. gente está querendo fazer, é justamente esse, né? Abrir os olhos do povo.
Sim, hoje, né, para a parte de indicação, e eu me sinto muito confortável com alguns investimentos que eu faço em renda variável mesmo, né? Eu já vou mais para a parte de ações com opções. Eu gosto muito, me senti muito bem nesse mercado. É renda variável total, 100%, né? A gente tem um certo risco aí, mas a gente tem como diminuir também quando a gente sabe fazer. Assim, seguir as recomendações de especialistas, né? Hoje existem várias casas de análise, se não me engano, são mais de 20 aqui no Brasil, mas tem aí umas 5 que são mais bem ranqueadas, né? As casas de análise, onde vão ter analistas específicos para cada tipo de investimento. Não tem como um cara ser analista de todo tipo de investimento. Então, se for lá na casa de análise, vai ter um que é especificamente de fundos imobiliários, porque já é muito Sim, difícil. O cara vai ter que sim, saber, vai ter que ir lá a fundo, saber quem é o gestor, como que esse gestor trabalha, qual que é o histórico dele, qual que é o histórico, de repente, do fundo, se ele já está avaliando um fundo que existe, para ver quantitativamente, né, como que o fundo funciona, né, com todas as variáveis lá e tudo mais, saber as pessoas, as outras pessoas, além de gestor, que estão envolvidas ali dentro do fundo, que pode ter engenheiro, pode ter arquiteto, pode ter uma série de pessoas, e saber qual que pode ser aí o upside, né, e os potenciais investimentos que eles vão fazer para crescimento e para dividir aí. Então, realmente, você tem essas informações sinceramente, não é caro. Muita gente vai pensar assim, mas é um absurdo e tal. Não. Se você pesquisar, você encontra aí casas de análise com preços muito acessíveis para você ficar mais seguro, né? Tanto em ações quanto em fundos de investimento de todos os tipos e os fundos imobiliários. Então, o mercado hoje está muito simples para você aprender, se você quiser aprender realmente, né? Aí você tocou num ponto importante, né? As pessoas têm que querer aprender. E até o papel, né, nosso como educadores financeiros é mostrar as possibilidades. Existem N É possibilidades. de fato pegar na mão, né? Você pode pegar na mão da pessoa, não, vamos lá, vamos fazer isso, as melhores indicações ali, para gente que já trabalha com isso, já sabe, né? Muita gente precisa disso, né? A pessoa tem medo. Sim, Quer dizer, sim. se eu for pensar em mim, assim, eu sempre tive vontade, meu sonho era ser home broker, né? Fazer home broker, operar lá. Nunca imaginei que eu fosse um dia chegar nisso. Mas quando eu cheguei, assim, é uma coisa tão simples que não é mais aquele glamour que eu imaginava antes, sabe? Você usar aqui o home broker, fazer, apertar o botão aqui para você comprar, vender ação, montar as estruturas e tal, né, das opções e tal. Nossa, eu achava fascinante. Falei, nossa, para mim, assim, é um universo difícil, assim, para eu alcançar e tudo mais. Hoje, nossa, é uma coisa tão simples. Não tem mais esse glamour todo, né? Porque se tornou uma coisa simples, uma coisa do dia a dia. É É que realmente uma visão, você passou pela curva de aprendizado, né? Mas né? o que eu vejo é que muitas pessoas não chegam nem na base da curva de aprendizado. Esse que é o triste, né? Porque às vezes a pessoa ou tem medo, ou alguém fala, ah, não, a bolsa é muito perigoso, você vai perder todo o seu dinheiro. Gente, isso só acontece se você vai desvairadamente fazendo investimento sem pensar no que você está fazendo. Se você estudar, se você for atrás, ainda mais hoje, a informação está super disponível em todos os lugares, de pessoas sérias, né? Muita gente séria. A única coisa é só entender que não existe almoço grátis. Eu acho, esse Não, é o que eu mais uso. Não existe almoço grátis. não Gente, a tem. taxa T-Selic está em 2%. O cara vai te oferecer, ao ano, o cara vai te oferecer um rendimento de 10% ao mês. Tem alguma coisa errada, né? Vamos Parece fazer muito conta, fácil, né? peraí. Tem alguma coisa Principalmente, errada. não, e principalmente quando ele se propõe a tomar conta do seu dinheiro, né? Porque assim, Sim, quando a gente tem, ele está sendo um gestor de fundo, né? Um absurdo. Quer dizer, você imagina, para você que não tem afinidade, assim, fazer o stock picking, que fala, né? Você comprar e vender as suas ações ali e tudo mais, você entra num fundo imobiliário, que é o que a gente está falando aqui, e você vai ter um gestor, é uma pessoa responsável, ele vai pegar o dinheiro de todo mundo que está aplicando ali, ele tem conhecimento amplo, ele tem conhecimento sólido, muito concreto do que ele está fazendo,
para tomar conta do seu dinheiro e fazer as alocações necessárias. Então, quando você vai para o fundo, você não precisa se preocupar com isso. Agora, você pode ter certeza que o gestor do fundo, ele não vai falar para você, não vai te prometer uma porcentagem de ganho. Ele nem pode fazer isso, né? É um absurdo. Então, você imagina o gestor lá com o dinheiro de todo mundo, é um montante gigantesco que vai alavancar o potencial dele de investimento e ele vai poder fazer essas alocações aí para rentabilizar a carteira e te devolver, né? E aí ele vai, para isso, cobrar lá as taxas, né? Tem taxa de administração, tem taxa de performance e tudo mais, né? Que acaba compensando pelo ganho que você vai ter, né? Então a gente não precisa nem se preocupar muito com essas taxas. Acho que muito pelo contrário, quando você está trabalhando com fundos de altíssima performance, né? Não é o caso do banco. Se o banco te oferece alguma coisa, que a Priscila estava falando, e cobra uma taxa administrativa, de repente aquilo ali não vai sair muito do lugar. Independente do que acontecer, o banco vai te cobrar a taxa de administração. Então, muitas Sim. vezes não é muito interessante se não for um fundo de altíssima performance. Você pode É, pagar a performance para a pessoa. e até falando em performance, né? É interessante o paralelo que a gente traça entre os fundos imobiliários e você ter um imóvel próprio, né? Sim. Porque, assim, existe culturalmente, você ter um imóvel para o brasileiro é muito importante, né? Todo Sim. mundo sonha com a casa própria, todo mundo quer ter um imóvel. E isso, tudo bem, não tem problema nenhum, realmente é uma coisa válida. Mas quando você pensa no imóvel como investimento, esse normalmente, você compara com os fundos imobiliários, normalmente os fundos imobiliários ganham em quase tudo, né? Então, por exemplo, se você pensa, eu vou comprar uma casa Oi de para 200 mil... Olivia. Hã? Dando um oi, só dando um oi aqui para Olivia. Vou comprar uma casa de 200 mil reais e vou colocar ela para alugar, né? Então, imagina que o trabalho que você vai ter primeiro, você vai ter que achar um inquilino. Se você não acha, você tem que contratar uma imobiliária. A imobiliária nem sempre vai atuar da melhor forma possível, esse inquilino pode deixar de pagar, e aí você tá o cara lá dentro da sua casa, não sai, fica aquela brigaiada toda, você não consegue tirar a pessoa, quando você consegue tirar, você entra, a casa Ordem está destruída. judicial. Ou você entra, aí no judicial tira o cara, a casa está destruída, o cara destruiu sua casa de propósito, justamente porque ele não queria sair. Ou seja, os problemas, os perrengues ao alugar um imóvel são, assim, infinitos. Quando você fala em fundos imobiliários, que você vai receber um aluguel também, você vai colocar, se você colocar os mesmos 200 mil reais lá em vários fundos imobiliários, né? Normalmente não se coloca em um só. Você diversifica, Coloque. você vai receber aqueles dividendos mensais. Você não se estourou o cano dentro do shopping, se quebrou a portaria do galpão logístico, se aconteceu. Para você, tanto faz. Tanto faz. Não faz a menor. Não muda nada. Por quê? Porque você tem uma gestora e um administrador que estão sendo pagos para fazer isso, para se preocupar com Para isso. resolver esses problemas, realmente, o imóvel, ele demanda muito tempo, né? E muitas taxas e tarifas, né? Porque você tem corretor, você tem imobiliária, você tem os impostos, né, do governo, seja o governo federal, seja o governo do município e tudo mais. Coisas que você não vai ter no fundo, né? E E assim, paga falando de imposto um. de renda, e paga imposto E de renda também. paga imposto de renda, tem que fazer declaração de imposto de renda lá, tem que colocar, né? Também Tem vai ter que isso aí. fazer. No fundo, então, como você falou, considerando aí o imóvel aqui em Piracicaba, 200 mil reais é um apartamento aí de 60 metros quadrados, né? E até vamos colocar aqui, hoje, sei lá, talvez você consiga entre 4,5% do valor do imóvel em aluguel, né? Você já falou aí para trás, em algum momento, que eu lembro, que você pode chegar até 7, 8%, né? Se for um fundo de altíssima performance, né? Se você tiver uma boa Sim, indicação, você pode chegar nesse patamar aí de retorno. Então, só por isso também é uma forma de avaliar, né? É uma forma de sim. considerar, né, o fundo. Sim, com certeza.
Mesmo que você receba 5, 6%, né, que seja 5%, vamos pensar no pior dos cenários, 5% de dividendos, né? Você vai tirar aí num imóvel, num investimento de R$ 200.000, você tira R$ 10.000 ano, isso daí dá R$ 830 mês. Sem dor de Né? cabeça, sem imposto de renda, e ainda pode ir lá no shopping e falar, eu sou dona aqui do shopping também. Então, quer dizer, É, é só vantagem. É só vantagem. entrar no shopping lá e ficar olhando assim, falar, eu sou dono de um pedaço desse E imóvel. prédio de laje, e laje corporativa, então, Fabrício? Você olha aqueles prédios maravilhosos. Quem não conhece São Paulo, pode olhar no, Ali, no, no ali na Google, Faria na Lima, né? No, Lima, nos na Berrini. Jardins. Nossa, só prédio assim maravilhoso, espelhado, sabe? Um espelho daquele é meu. E tem gente aqui. Terei que sair, beleza? Compromisso. Muito obrigado aí pela presença. Legal. Obrigada, gente. Aí o Eduardo também entrando agora, conhecido como Cobra, meu amigo. Legal. Beleza? Bacana. Bom, então fazendo uma finalização desse paralelo, eu deixei até alguma coisa anotada aqui para eu não esquecer, né? Dos fundos, falando dos fundos e dos imóveis, né? Os fundos, se a gente for considerar que a gente pode comprar hoje, adquirir, começar, né? Na parte desses fundos imobiliários com um valor até menor do que R$ 100, né? Lógico que é um valor pequeno, é um valor que você não vai ter um retorno muito grande, mas você já pode começar, né? Então, para quem decide, gosta do setor imobiliário, mas tem um valor limitado para investir no momento. Então, já é uma forma aí de você entrar no mercado imobiliário, né? Tem pouco tempo para Sim, dedicar à administração direta de carteira de imóveis, porque, como a Priscila disse, dá muito trabalho, né? Demanda muito tempo, fora todos os impostos, as taxas e as tarifas e tudo mais. Então, você não vai precisar se preocupar com isso. E também não se sente seguro muito, de repente, para ficar fazendo avaliação de imóveis, você pode ser enganado, né? Enfim, você pode não estar comprando alguma coisa que realmente faça sentido para você, né? Pode ser só por uma indicação do corretor, e até quer investir em outras coisas além dos próprios imóveis, né? Que os fundos imobiliários também vão fazer isso aí. Agora, na parte de imóvel, para quem gosta da sensação de possuir o imóvel físico e tudo mais, né, tem uma sensação melhor, aí realmente é complicado. E quem não gosta muito do ambiente de bolsa de valores, mas nesse caso eu já falo para o pessoal, ó, abram conta na corretora, já comecem a sentir esse ambiente como funciona. Eu, quando abri conta na corretora, eu não já fui lá fazer investimento, eu abri a conta, ficou um tempo lá, depois eu pensei, vou lá, renda fixa, aloquei o meu dinheiro, tal. Então foi muito aos poucos, né, até a gente chegar na renda variável. E você pode fazendo passo a passo, não tem problema. sim, Né? exatamente. E tem um outro ponto importante com relação a esse comparativo de imóveis e fundos imobiliários, liquidez, né? O que acontece? Você tem um imóvel, você não vende um imóvel do dia para a noite. Você não Fernanda, consegue já, vender, Fernanda, já você vou não, responder daqui a pouco, tá? tá. Você não consegue vender só a janela do imóvel. Você não consegue vender só um cômodo do seu imóvel, né? Você tem que vender o Aí, imóvel inteiro. Douglas, sim, Então, o que acontece é que se você, com os fundos imobiliários, você não tem esse problema. Você vai lá no home broker, da mesma forma que você comprou, você vende, né? sim, Então, você faço. vai lá, emite uma ordem de venda. Eu não quero mais esse fundo. Vou lá, Tem vendo, liquidez, né? tem liquidez, né? D mais um, se você vende, no dia seguinte está na sua conta da corretora, e você não tem que pagar imposto de transferência entre vivos e mortos, aquela coisa toda lá que existe Não tem que ir no cartório, você não tem que perder seu tempo, porque é muito simples, é uma operação muito simples, Sim, né? Então, essa é uma grande vantagem também dos imóveis, dos fundos imobiliários com fundos relação aos imobiliários, imóveis. sim. Gente, a gente não está aqui também demonizando os imóveis, né?
É Os lógico, imóveis são importantes, tem muita são gente importantes. que tem muita É gente que se apenas uma sente outra segura forma, só né? por Lógico, é só abrir a cabeça para outras oportunidades. outras E oportunidades. oportunidades que você consegue comprar um bom fundo hoje, um bom fundo, com R$ 60. Uma cota de fundo você consegue comprar com R$ 60. Então não é É, menos de investimento. R$ 100. Até quando lançaram os fundos imobiliários, eles até faziam um paralelo dos R$ 100. Era R$ 100, a maioria das cotas eram R$ 100. Hoje você Sim, tem cotas que são, lógico, nessa casa dos 100, 120, 150, tem até cota de 2.000, assim como você tem cotas que são R$ 60, e de bons fundos, não é porque o fundo é ruim, não. sim. O Fernando, se eu não me engano, ele perguntou aí atrás, falou da segunda onda de Covid, né? Se isso aí afetaria. Olha, com certeza, a gente tem que considerar esse tipo de problema, né? A primeira onda de Covid, quando ela veio, ela pegou muita gente de surpresa, e como a gente está falando de renda variável, de certa forma vai impactar, né? Impacta. Mas como eu acredito ainda que o controle ele possa ser um pouco mais efetivo, acho que daqui para frente, porque as pessoas aprenderam bastante, talvez, com isso, eu espero que a gente não conte aí com um problema muito sério dessa segunda onda, vamos dizer assim, nessa suposta ou possível segunda onda de Covid, né? Mas o mercado de renda variável está exposto, sim, a esse tipo de acontecimento, né? É lamentável quando isso acontece, é complicado, mas independente do que aconteça, tem muita gente que fica preocupada, mas o mercado ele se recupera, né? O mercado ele se recupera. A gente pode ver com as Uhum. ações aí, lógico, quem perdeu muita ação quando estava lá no topo em março despencou e perdeu muito valor, a pessoa fica desesperada, mas aos poucos o mercado vai se recuperando. É por isso que a gente fala do longo prazo, né? Você não pode ter essa vontade muito grande ou essa necessidade, de repente pode ser uma necessidade, né, do dinheiro, e isso complica em situações como essa, mas se você for aplicar no longo prazo, muitas vezes você não precisa se preocupar com isso, porque o mercado ele se recupera com o tempo, principalmente se os fundos eles têm um bom gestor, a administração do fundo é boa, então a gente pode contar com isso, né? Uhum. É óbvio, né? Uma segunda onda, ela não afeta só fundos imobiliários, ela afeta qualquer tipo de investimento, seja bolsa, seja fundos de investimento, até o próprio Tesouro Direto pode sair abalado numa segunda onda do Covid, né? O que a gente viu quando aconteceu a pandemia é que se você tinha uma carteira diversificada, você não sofreu tanto. Então, isso é uma base principal, assim, para você começar a investir, é você considerar a diversificação. Então, se quem só tinha fundos de shopping, sofreu, né? Sofreu mais, os dividendos. Mas não quer dizer que muitos shoppings nem pararam de distribuir dividendos. Né, eles reduziram o valor dos dividendos, né, que eles pagavam. Pagava 60, 70 centavos por cota, começou a pagar 20 centavos. Uns fundos mais fracos deixaram de pagar. Mas o que? Eles negociaram, porque eles negociaram os aluguéis, então os lojistas não estavam pagando, o fundo não estava recebendo, eles estavam segurando o caixa, mas nada desesperador, né? Então, Sim. mas por outro lado, os de logística nadaram de braçada, né? Todos os fundos de logística tiveram uma performance muito, muito acima do Ibovespa, que foi lá É, pro pé. Então, assim, qual que é o grande segredo, né? É ter uma carteira diversificada. Gente, se você diversificado. fala em investimentos, não pense só em ações, não pense só em fundos imobiliários, não pense só em renda fixa. Tem que ter diversificação. Tem que Diversificação é ter. a base de qualquer todo. É a história. Não bota todos os ovos numa mesma cesta. Botou tudo numa mesma É, cesta, caiu, acabou. Você não faz mais E nada, para não tem mais isso, ovo. e para isso tem tanto aí tem tanto a Priscila quanto eu. Vocês têm aí o nosso Instagram. Vocês podem entrar em contato para perguntar. Quem tiver interesse em saber como formar aí uma carteira sólida, uma carteira consistente, né, para não ter muito problema, pode entrar em contato com a gente. Fiquem à vontade. Minha mãe falou assim, não sei se ela perguntou ou falou alguma coisa. Ela falou, acho que perguntou
se tem R quando vende, né? Imposto de renda. Sim, né? A gente já falou um pouquinho atrás, se Tem. você vendeu o fundo, realmente você paga o imposto de renda, então, em cima do lucro, tá? Em cima do lucro, não em cima do total. Paga sim. Sim. Isso é importante, né, frisar, mas a gente tem que um pouco desmistificar esse problema do imposto de renda. Se você paga imposto de renda, é porque você tem renda, gente. É uma Tem renda. maravilha isso. Você está ganhando de alguma forma, né? Exatamente. E aí a Tem gente que, tá. tem que pagar o sócio compulsório, que é o governo, não tem jeito. Não tem E não tem jeito. como ficar sem Não tem sócio também. jeito. Ele é seu sócio sempre, não adianta. Para sempre. Em qualquer coisa que você for fazer, ele é seu sócio. Mas é assim, só uma brincadeira, mas é verdade. A gente tem que atentar, tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta. Quando é o nosso dinheiro, a gente não pode deixar assim, ao Deus dará, né? E esse é o papel do educador financeiro. E é isso que o Fabrício e eu, a gente quer divulgar e ajudar o máximo de pessoas possíveis, né, com essa questão da educação financeira, de mudar a mentalidade das pessoas, parar de pensar que investimento é só de coisa de quem tem dinheiro, só de coisa de quem é rico, né? Parar de ficar pensando que a vida é só pagar boleto, porque não é, Uhum. né? Então, esse é o grande papel do educador financeiro, é É. transformar sonhos em metas e as metas em realidade, né? E para Acompanhar as quem não, pessoas. sim, e para quem não chegou ainda nessa fase de investimentos, né, a gente serve para alavancar, para fazer vocês chegarem nessa fase de investimento, que é Sim, muito para bacana e ajudar a sair das interessante. dívidas, para ajudar a sair das dívidas também, né? A ideia, o educador financeiro pega desde do início, né? Para justamente a pessoa sair do ponto A para o ponto B, mas com vários stepzinhos aí, vários É, passinhos, mas que a pessoa veja os resultados, né? Essa é a ideia é. mesmo. E para finalizar, né, a Priscila, ela comentou bastante a respeito do acontecimento da semana passada, né, que foi Ai, aquele trader de Campinas, né, foi. o sobrenome dele é Ibrahim, e ele teve um problema muito sério lá operando ao vivo, né? Pois é. Então, gente, é aquilo que eu falei, né, antes e que o Fabrício acho que também concorda. É, a ganância pode levar as pessoas a cometerem muitos erros. E o desespero também. Eu entendo a situação de uma pessoa, por exemplo, a pessoa está desesperada, ela tem, sei lá, X, 10 mil reais, e ela precisa fazer aquilo crescer porque ela não tem mais, é os últimos 10 mil reais da vida dela, né? Desespero. Ou então aquela pessoa que o cara prometeu 10% ao mês. Fala, abre o zoião, né? Fala, oba, vou ganhar 10% ao mês. Tá todo mundo ganhando 5 ao ano e o cara quer ganhar 10% ao mês. Mas tudo bem, vai lá. E aí, o que acontece? Sempre vai ter um cara que vai querer passar a perna nos outros, gente. A gente já viu Sim, isso acontecer e não é de hoje, né? A internet só potencializou isso. Porque as histórias das pirâmides, elas remontam a muitos e é, muitos anos atrás, a centenas de séculos, né, essa história de pirâmide. E aí, pessoal, mas as pessoas continuam caindo ainda, né? Infelizmente, continua. esse caso foi muito triste, porque foi um prejuízo aí de 30 milhões, né? Então, 200 pessoas, ou seja, 200 famílias, tinham 30 milhões com esse cara que viraram pó, né? É, Ele diz que o advogado diz que ele vai devolver, mas vai saber lá quando que isso vai Ele acontecer, né? não, ele não confirmou que é todo esse valor, né? Ele veio a público depois, tal, se desculpar e falar que vai resolver o problema. Espero que realmente ele resolva, né, para essas pessoas. Eu acho que é importante, né? E que ele tenha aprendido uma lição, mas ele infringiu leis, né? Primeira coisa, ele não poderia operar ao vivo, ele não tem credencial. Ele não tem credencial. Ele não podia constituir um fundo, foi o que ele fez, recebia o dinheiro em conta de pessoa física. Ele não pode, ele não tem credencial para isso, ele não é um gestor de fundo, igual desses fundos que a gente estava falando. Então, ele estava se arriscando totalmente, fazendo coisas que ele não podia, ele é proibido de fazer isso aí, não tem autorização. E realmente, ele estava falando lá que no fundo de 2 até 10%, né? Eu falo assim para vocês, ó, 2%, gente, para o risco que estava correndo, é muito pouco.
É muito pouco. Para o risco que ele estava correndo, 2% é muito pouco. Eu sei fazer investimentos assim, com 10 vezes menos risco para ter esses 2%, gente. Então, não adianta ser ganancioso e você querer operar fora de bolsa de valores ou deixar o seu dinheiro na mão de uma pessoa, porque você não sabe, você não quis aprender, você não quis saber nada de investimento e você vai acreditar em alguém. Pode ter certeza que a maioria das pessoas que estava lá com dinheiro investido com essa pessoa, elas não sabem nada de investimento. Porque se elas soubessem, elas não iam fazer isso. Não faz. Sim. 2% é muito pouco pelo risco que estava correndo lá. 5% ainda eu acho pouco, pelo risco gigante. Mas, assim, pessoas desinformadas, né? Hoje a gente tem acesso à informação, a gente pode aprender sobre investimento, muitas vezes a gente tem pessoas próximas, né? Gosto muito de conversar com as pessoas que estão próximas de mim, que têm interesse. Eu vejo que tem muita gente que não tem interesse, sinceramente, já teve gente que falou, não, eu vou dar um dinheiro para você, você vai fazer esses investimentos que você faz aí. Não, não vou. Se você quiser aprender, você aprende, eu vou te ensinar quantas vezes for preciso, me chama em vídeo, a gente conversa e tal. Você é meu amigo e tal, mas eu não vou pegar o seu dinheiro para fazer os meus investimentos. Eu trabalho com renda variável, meu, não tem como eu garantir que vai acontecer alguma coisa. Então, é muito complicado mesmo esse universo. É importante, né, ressaltar que o mercado brasileiro ele é muito bem regulado. E o órgão é a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários. Qualquer gestora, qualquer administradora, gestora de fundos, né, tanto dos fundos imobiliários quanto dos fundos de investimento em ações, elas estão listadas e estão lá na CVM, estão no site da B3. Informação não falta, gente, realmente só buscar. É uma questão de você não, de novo, eu volto à história do almoço grátis. Não tem almoço grátis. Não tem. Né? Não tem. Se você se mete, não existe. Se você se mete em algo de muito risco, o nome mesmo já disse, você corre o risco de perder tudo. E aí não adianta chorar, né? Não, aí não tem jeito. Bom, vocês então têm os nossos contatos, fiquem à vontade para entrar em contato. A gente vai sim fazer mais live, teve gente que pediu aí, achou bacana, né? Legal. A gente fala mais algumas coisas de investimento mais para frente, né? A gente queria até falar de corretoras, mas corretoras, como tem bastante detalhe, a gente pode deixar para uma próxima live, né? Uma coisa mais light, para quem ainda não brinca na corretora lá no Home Broker, que eu sempre achei fascinante, né? Hoje, para mim, é uma coisa muito simples. Mas para quem ainda acha fascinante, ó, muito simples. Você vai operar um Home Broker aí, vai fazer seus investimentos, é muito bacana, tá? Então, do meu lado aqui, agradecendo então a presença aí, a participação do pessoal, né, com as perguntas, com os questionamentos. Espero que tenhamos tirado aí algumas dúvidas ou deixado uma informação importante aí para vocês. Então, uma boa noite a todos vocês. Eu também queria agradecer todo mundo que entrou. É muito importante a gente ter esse apoio de todos vocês, né? A gente está querendo trazer informações que são muito relevantes e a gente com certeza vai fazer outras lives para falar de outros detalhes, outras informações. Então, o meu perfil é o @escolinha de finanças. E eu também hoje, Fabrício, hoje eu lancei o meu canal no YouTube também, convido todo mundo a participar. Aproveita também e convida. Escolinha de Finanças também, tá tudo amarrado. A Escolinha de Finanças, quem quiser ir lá, dar uma olhada. Lá eu vou fazer algum conteúdo mais aprofundado mesmo, mais passo a passo, então tá todo mundo convidado. Legal, pessoal. Então, boa noite a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos seguir para sexta-feira. É isso aí, sextou. Valeu, Fabrício. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.